Onde eu posso deixar minha máscara? Aqui? Sou desastrado, gente. Homem é... Obrigado, meu amor. Te amo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Se você está feliz, pode dar glória a Deus aí. Não, mas está fraco, pode ser melhor. Pode dar glória a Deus aí mais forte. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quero saudar todos os irmãos e os amigos, e os que estão conectados conosco com a paz do Senhor Jesus. Antes de mais nada, quero agradecer aos pastores que me deram a oportunidade, agradecer os irmãos aqui da igreja, agradecer a dona Maurina que está aí, agradecer os irmãos que amo. Estava na Argentina todo esse momento e existem momentos que a gente fica com saudade de estar perto das pessoas que nós amamos e é muito bom estar aqui. Infelizmente não é da maneira que queríamos estar, porém é bom estar em casa, é bom estar aqui e quero deixar aqui meu muito obrigado, amo todos os irmãos. A palavra de Deus, vocês aguentam ficar em pé um pouquinho? Se não vocês sentam, eu coloco vocês... Aguenta? Então vamos ficar em pé. A palavra de Deus vai falar lá no Salmo 133, ainda não é a pregação não. Vai falar quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E desde quando começou essa situação da pandemia, com tudo que aconteceu, o que nos conforta e muitas das vezes nos deixa feliz é ver que a igreja, eu digo igreja como o povo de Deus, tem se posicionado de maneiras diferentes e tem buscado assistir as pessoas. Tenho visto na Argentina, tenho visto aqui, aos irmãos que estão em casa, devem estar me vendo, ali, os irmãos estão me vendo, vocês devem ter ideia de quanto trabalho tem aqui por trás, para que você que está em casa se sinta como se estivesse aqui. Isso é muito bom, porque o mesmo Espírito é que nos conecta. Então você que está em casa, você também é participante do culto que está aqui. Você é um agente ativo do culto que está aqui. Você está conectado. Eu estou acompanhando pelo menos aqui pelo YouTube, tem o Facebook. Não sei se aparece, eu estou acompanhando aqui o pessoal que está no YouTube. E eu quero dizer que você é um agente ativo do culto, por isso não se disperse com as situações, às vezes nas nossas casas, nos lugares onde moramos, tem muitas distrações, mas peço que você fique focado nesse momento. Convido os irmãos nesse momento a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 14. Aleluia. Evangelho de Jesus segundo Mateus. Enquanto vocês vão abrindo, vou aqui falando alguns comentários. Bênção pura o período de louvor. Muito bom. Eita, glória a Deus. Também, bênção pura. Eu estava mais nervoso que tudo. Não sei se vocês viram, eu estava lá atrás, ali, ó. Só no momento do ofertório eu fui no banheiro umas 4 vezes. Aleluia. Olha aí. Aleluia. Então, irmãos, todos acharam? Vamos ler do versículo 22 ao 32, vamos ler um pouquinho. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Estava açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se para eles, Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem.
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Aleluia. E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de você sentar, antes de você tomar assento, vira para esse crente cheiroso que está aí do seu lado. Eu vou falar para você que está em casa e você vai falar para mim. Vira para esse crente cheiroso que está do seu lado e fala assim para ele: não tenha medo das ondas, não tenha medo dos ventos, porque você vai chegar do outro lado. Fala de novo, porque a igreja está viva. Não tenha medo das ondas, não tenha medo dos ventos, porque você vai chegar do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar dando glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Santo, 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 santo ao Senhor dos exércitos. O Evangelho de Jesus, segundo Mateus, vai ser escrito 60 anos depois de Cristo. E o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, vai descrever, vai relatar, vai mencionar diversas passagens, histórias e acontecimentos da vida de Jesus. Acontecimentos esses que marcam as nossas vidas. Acontecimentos que, por mais antigos que sejam, se aplicam nos dias de hoje. E essa palavra que lemos vai falar a respeito quando Jesus anda sobre as águas. Essa passagem é tão importante, essa passagem é tão especial, que ela também vai se repetir nos evangelhos de Jesus, segundo Marcos e segundo João. Então, durante toda essa mensagem de hoje, nós vamos relacionar essa mesma passagem em diversos textos. Nós vamos relacionar essa mesma passagem em diversos textos. E como eu bem falei, se eu tivesse que dar um tema, não seria um tema, nem um título, mas uma assertiva, e essa assertiva que está escrita aí, que é: você vai chegar do outro lado. A palavra vai falar, interessante que a palavra vai falar que Jesus acabara de fazer um milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes. E agora então, Jesus vai mandar os discípulos irem adiante e ele vai orar. Jesus vai mandar os discípulos irem adiante e ele vai orar. Eu vou repetir mais uma vez, porque depois lá na frente vocês vão entender o que eu vou falar. Jesus vai mandar os discípulos irem adiante e ele vai orar. E os discípulos vão, e no meio do mar, quando eles chegam no meio do mar, começa as ondas se levantarem, começa o vento contrário. E então os discípulos começam a ficar amedrontados. E essa não foi a primeira vez que os discípulos passaram por essa situação. Os discípulos já passaram por algo bem parecido. Porém, na primeira vez que eles passaram isso, se vocês pararem para ver, Jesus estava no barco. E agora eu fico imaginando essa situação, eles olhando toda aquela situação, vento contrário, ondas, e eu imagino que eles deviam olhar para o barco e se perguntar: aonde está Jesus? Olhar para o barco e não ver Jesus. Olhar para o barco e falar: nossa, onde está Jesus? E talvez nas nossas vidas, muitas das vezes, nós passamos por situações que nós começamos a nos questionar, a nos perguntar: aonde está Jesus? Aonde está Jesus no meio dessa enfermidade?
Aonde está Jesus no meio de uma pandemia? Aonde está Jesus? Aonde está Jesus em essa violência que aumenta? A gente começa a se queixar porque a gente começa a olhar e não consegue ver Jesus. Mas, meu amado irmão, essa noite eu tenho uma palavra para a sua vida, e é a mesma que está nessa passagem em Marcos 6. A palavra vai falar que Jesus os via. Você pode não estar vendo Jesus, mas Jesus não te perdeu de vista. Jesus não perdeu os seus negócios de vista. Jesus não perdeu a sua família de vista. Jesus não perdeu a sua faculdade de vista. Teu ministério não afundou porque Jesus não te perdeu de vista. Tua família não afundou porque Jesus não te perdeu de vista. E quando você menos esperar, Jesus vem andando sobre as águas. E quando você menos esperar, aquilo que é o seu problema, você vai ver que está debaixo do pé de Jesus. Não sai da autoridade de Jesus. Quando você menos esperar, Jesus vem andando sobre as águas e você vai chegar do outro lado. Louva. Aleluia. E é muito interessante que a gente tem isso. Isso é comum na gente. A gente olhar as circunstâncias e o fato de não ver Jesus, achar que Jesus não está naquilo. Porém, a palavra vai falar lá em Isaías 43. Só vou pegar uma parte. Vai dizer assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Olha que interessante. Em momento algum, ele vai falar de ver algo. Ele vai falar de ver algo, mas ele fala que quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Fala de uma ação, porque ainda que você não esteja vendo, Deus está agindo em sua causa. Ainda que você não esteja vendo, Deus está trabalhando em meio à tempestade. Ainda que você não esteja vendo, Deus está agindo. Você pode estar achando que Deus te esqueceu, mas eu vou aproveitar que a gente está falando de Isaías. Lá em Isaías 49 vai dizer: acaso pode uma mãe esquecer do filho que ainda ama? Mas ainda que ele se esqueça, eu não me esquecerei de ti. O que eu estou querendo dizer é que sua família pode abandonar você, os seus amigos podem abandonar você, as pessoas que você acha que te amam podem abandonar você, mas Jesus não te abandona e em momento algum Ele te perde de vista. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu falei, a gente começa a ver que o vento era contrário. O vento era contrário. E quando a gente vê essa situação, a gente pensa que o vento contrário vem para matar. Quando a gente lê isso, a gente fala assim: o vento contrário veio para destruir. O vento contrário veio para acabar com tudo. O vento contrário veio para matar. Porém, como eu falei para vocês, eu vou convidar vocês, eu vou ser bem rápido, abrir alguns textos que falam a respeito da mesma passagem. A gente vai ver, vamos lá, rapidinho. Eu vou ler aqui, não precisa projetar, bem rápido. Nessa mesma passagem, em Marcos 6, vai dizer assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outro lado, a Betsaida. Vai botar água? Oh, glória a Deus, Deus abençoe. Obrigado, tio. Ele vai falar aqui em Marcos 6. E logo obrigou. Só um segundo, irmãos. Ele vai dizer: logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar para o outro lado, a Betsaida. Jesus manda eles passarem a Betsaida, nessa passagem. Depois, nessa mesma passagem, só que em outro texto, em João 6, vai falar assim: entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. Olha que interessante, Jesus manda eles passarem em direção a Betsaida, mas eles estão indo em direção a Cafarnaum. Jesus manda eles passarem em direção a Betsaida, porém eles estavam indo em direção a Cafarnaum. Aí agora a gente vai entender o porquê desse vento contrário. O vento contrário estava impedindo deles chegarem aonde eles não deveriam chegar, para que depois eles pudessem chegar aonde Deus queria que eles chegassem. Ei, você não está entendendo? O vento contrário estava impedindo deles chegar aonde eles não deveriam chegar, para que depois eles pudessem chegar
chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Eu vou ser mais clara ainda. Esse vento contrário não é para te matar. Esse vento contrário não é para terminar com você. Esse vento contrário não é para destruir seus sonhos. É para que você possa chegar aonde Deus quer que você chegue. José, na vida dele, passou por diversas dificuldades. José foi vendido pelos seus irmãos. José passou por dificuldades na sua vida, mas isso era para que ele pudesse chegar aonde Deus queria que ele chegasse. E mais interessante é que fala muito desse texto aqui, lá em 2 Coríntios 4,17 vai falar assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação, Fernandinho gosta, produz para nós um peso de glória muito excelente. Eu quero pegar só uma parte. O que ele está dizendo nesse texto é que a tribulação é momentânea. Deixa eu te dizer, a tempestade é momentânea, o vento contrário é momentâneo, a aflição é momentânea, mas o que Deus tem para você é eterno. Deus tem paz para você essa noite, Deus tem glória para você, Deus tem alegria. Se você quer cura, receba a cura para você essa noite, porque Deus tem para te dar. Aleluia, aleluia, aleluia. E o que vai passar, o interessante é que na quarta vigília da noite, Jesus vem caminhando sobre o mar. E para a gente entender melhor, a quarta vigília, na noite tinham 4 vigílias. A primeira vigília vai começar de 6 da noite até as 9 da noite. A segunda vigília de 9 da noite até meia-noite. A terceira vigília de meia-noite até as 3. E a quarta vigília vai ser de 3 até as 6 da manhã. É muito interessante porque Jesus chega no momento exato, na hora exata. E aí, então, os discípulos começam a gritar. E só tinha marmanjo ali naquele navio. Só tinha marmanjo naquele barco. Devia ser uns caras tudo grande, assim que nem o Caio. Cadê o Caio? Não sei nem onde está. Os caras tudo grande e tudo gritando, tudo marmanjo. Eu nem vou rir deles, porque eu também iria estar gritando de medo. Mas o interessante é que se a gente parar para ver essa mesma passagem na versão NTLH, no livro 6 de Marcos, vai dizer uma coisa. Vai dizer que Jesus ia passar diante deles. Aí lembra que eu falei para vocês no início da pregação que eu ia querer fazer uma relação? A palavra vai falar, na versão NTLH, Marcos 6, vai dizer que Jesus ia passar diante deles. Porém, eu comecei dizendo para vocês, o que a gente leu, que Jesus manda eles passarem adiante e vai orar. Depois, Jesus ia passar diante deles. Jesus manda eles irem adiante e vai orar. Mas quem ia passar diante deles, é Jesus. Vocês conseguem entender? Aí a gente consegue entender um segredo, algo fora do comum, porque a gente vai ver que o segredo para chegar adiante não é sair primeiro, o segredo para chegar adiante é a oração. Você que está passando por um momento de dificuldade, saiba de uma coisa: para você chegar adiante você tem que orar. Não adianta você querer ter vida com Deus se você não ora, porque a oração liga a nossa fraqueza ao trono de glória de Deus. A oração é a única ferramenta que liga as nossas imperfeições, os nossos medos ao trono da glória do Senhor. A gente precisa entender que a oração movimenta os céus e os céus movimentam a terra. Aí vocês vão começar a achar assim: ele está falando doideira. Agora ele já está falando doideira. Vou tomar até mais um pouco de água. Ele vai dizer assim: eu afirmei para vocês que a oração movimenta os céus e os céus movimentam a terra. Mas vai falar assim: esse menino está falando besteira, né? Só que eu vou começar a falar alguns exemplos e aí vocês vão ver. A palavra vai falar que Ana, ela fazia contínua oração por um filho. E a palavra vai falar que dos céus, o Senhor se lembrou de Ana. E a mulher que não podia gerar nenhum filho, gerou muito mais que um filho. A palavra vai falar que Paulo e Silas estavam orando e cantando. E de maneira sobrenatural as cadeias se quebraram. A palavra também vai falar que o filho da viúva de Sarepta estava morto. Mas o Senhor ouviu a voz de Elias e o menino reviveu. A oração movimenta os céus e os céus movimentam, a oração movimenta os céus e os céus movimentam a terra,
porque para a terra existem coisas impossíveis, mas para o céu nada é impossível. A terra vai dizer: ei, não vai dar certo, mas a igreja começa a orar, a igreja começa a pagar um preço e Deus dá vitória. A terra vai começar a dizer: não tem mais jeito para o teu filho, não tem mais jeito para o teu marido, não tem mais jeito nessa situação, mas Deus está dizendo para você essa noite: sou eu que dou a palavra final, porque para o céu nada é impossível. Aleluia, 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 aleluia. Era isso aí que eu estava falando. Deixa o céu descer, ô glória. Ei, deixa o céu descer essa noite. Começa a orar, ei igreja, ora, porque a tua oração é o movimento do céu. Deixa o céu descer aqui essa noite. Deixa Jesus tomar a casa, porque a oração movimenta os céus e os céus movimentam a terra. Aleluia, glória a Deus. Deixa o céu descer essa noite. Entrega a Ele. Entrega a Ele. É o reino teu, o Cordeiro. Glória a Deus. A igreja de pé. A igreja está viva. A igreja está Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Palmas para Jesus. Pode tomar o seu assento nesse momento. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tu és santo, Pai, Tu és digno. Aleluia. Sabe, o interessante, essa passagem, vocês perceberam, eu só começo falando, o interessante é porque tudo é muito interessante, aí eu acabo falando. O interessante é que Jesus aparece, e eles começam a gritar, pensar que é um fantasma. Ah, é um fantasma, é um fantasma. Porém, olha o que vai acontecer. Jesus vai aparecer, aí no versículo 26 que a gente leu, vai ser: os discípulos vendo-o caminhar sobre o mar assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor. E isso me chamou muito a atenção, porque se a gente parar para ver, Jesus, ele se apresenta, vai falar: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Porém, Pedro vai começar a frase dele, por mais que eles vissem, mas Pedro vai começar falando assim: Senhor. Ou seja, ele não sabia que era Jesus um tempo antes. Ele vai falar que era um fantasma, vai pensar que era um fantasma. Porém, ele vai falar Senhor. Por que Pedro vai chamar ele de Senhor, se ele não tinha ideia? E aí a gente começa a estudar e vai ter pessoas que vão dizer que ele vai chamar de Senhor porque o texto, Jesus usa uma expressão que é egomi, que era usada por Deus no Velho Testamento. E aí diversas correntes vão dizer. Porém, eu me atrevo a dizer que, com base nas Escrituras, eu me atrevo a dizer que ele vai dizer Senhor,
Porque Pedro sabia, se você vê em várias passagens, Pedro sabia que o único que chega quando está tudo perdido, o único que chega quando a situação está desfavorável, para dizer, ei, não tem mais, o único que diz não tem mais, quando tudo está perdido é Jesus. A palavra de Jesus em meio aos momentos de aflição, a palavra de Jesus nos momentos de aflição, não é uma palavra de derrota para você, não é uma palavra de tristeza, mas é uma palavra que diz assim, ei, não tem mais. A palavra de Jesus hoje continua sendo a mesma. Ei, igreja, não tem mais. Durante muito tempo esse ano, eu comecei a me questionar e comecei a dar ouvidos a vozes do que as pessoas dizem. Ah, o ano está perdido. Ah, a faculdade acabou. Ah, a economia. Ei, para de ficar olhando e ouvindo e dando vozes a essas vozes, porque a palavra diz para fazer abundantemente mais daquilo que pedimos e pensamos. Ei, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus preparou para aqueles que os amam. Então, não temais é a palavra de Deus. Jesus hoje continua falando, não temais. E o interessante é que, nesse momento, essa passagem vai acontecer, e como eu falei no início, não era a primeira vez que os discípulos passavam por isso. E na primeira vez que eles passaram por isso, Jesus vai acalmar a tempestade, depois ele entra no barco. E agora, Jesus acalma primeiro os que estão dentro do barco. Jesus vai acalmar primeiro os que estão dentro do barco. O que eu quero dizer é que o mesmo Jesus que acalma tempestades do lado de fora, é o Jesus que acalma tempestades do lado de dentro. Existem pessoas hoje que estão tudo bem ao seu entorno, mas vivem em tempestades interiores. Pessoas que vivem em tempestades interiores. E para você também, nessa passagem a gente vai ver que a palavra de Jesus continua sendo não ter mais. Ei, deixa eu te dizer, você que está com ansiedade, você que está com depressão, você que está com síndrome do pânico, transtorno de bipolaridade, você que pensa que vai dar cabo da sua vida, vai estar dando tudo certo, vai estar resolvido, a palavra para você, de Jesus ainda essa noite é, não ter mais, porque o mesmo Jesus que acalma a tempestade do lado de fora, Ele tem poder para acalmar a tempestade do teu interior. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez Pedro pensou, bom, ele até fala como Jesus, é parecido, Senhor, mas se és tu, manda-me ir ter contigo. Como eu falei, volto a repetir, Pedro já andava com Jesus durante um tempo. Pedro já andava com Jesus durante um tempo. E ele conhecia, e ele sabia que fantasma nenhum poderia fazer ele andar sobre as águas. Fantasma nenhum poderia multiplicar pães e peixes para uma multidão. Fantasma nenhum poderia fazer ele andar sobre as águas. O único que poderia fazer o cego ver, o coxo andar, o surdo ouvir, era Jesus. Por isso ele fala, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Ele sabia que o único que poderia fazer ele andar por onde ele nunca andou era Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, em meio à aflição que você está vivendo, o único que pode fazer você andar por onde você nunca andou, fazer você andar por onde você não espera, é Jesus. O único que pode fazer você viver o sobrenatural em meio à tempestade é Jesus. E é muito interessante porque a gente vai ver e Jesus, ele vai falar assim, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Eu ficava me perguntando, porque olha, se sou eu falo, Senhor, se és tu, acalma a tempestade, acaba com essa onda, acaba com esse vento e deixa tranquilo e vem para cá. Só que ele vai falar, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, manda-me ter contigo. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Pedro sabia que existe mais segurança com Cristo no meio de um mar revolto do que estar com Ele num barco no meio de um mar tranquilo. Ei, crente, deixa eu te dizer essa noite, a tua segurança é o Senhor, o teu socorro é o Senhor. Nos meios de dificuldade, no momento de dificuldade, a tua segurança não vem do homem, a tua segurança vem de Deus. Assim como fala lá no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor,
Senhor que fez os céus e a terra não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá guarda de Israel. O Senhor é tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, agora e para sempre. Ei, crente, o Senhor é a tua segurança. O Senhor é o teu socorro. Nos momentos de dificuldade, saiba de uma coisa: Jesus é a tua segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és a nossa segurança, Pai. Já estou terminando. Eu falo um pouco rápido. O que eu queria que vocês entendessem, um pouco as palavras, é que a gente precisa entender, um resumo bem rápido, que quando passamos por esses momentos de dificuldade, momentos de provações, a gente precisa entender primeiro que ainda que a gente não esteja vendo Deus, Deus está nos vendo e trabalha em nosso favor. Segundo, que a gente precisa entender que as provações que a gente passa, os ventos contrários, não vêm para nos matar. Vem para você que é escolhido de Deus, você que é povo de Deus, geração eleita. A situação difícil que você passa tem um propósito de Deus na sua vida. A terceira coisa que eu falei foi que em meio a esses momentos, você precisa usar de uma arma poderosa, que é a oração. A quarta coisa que eu falei é que, em meio a esses momentos que você está vivendo, a palavra de Jesus sempre vai ser e sempre será: não tem mais. E já estou terminando. Vocês já podem ficar de pé. Não, mas ainda não terminei não. Vocês aguentam 3 minutinhos em pé? 3 minutos só, 3 minutos. 3 minutos. Já estou terminando. Os instrumentistas já podem se posicionar. Rapidinho. Amém. Ainda não terminei não. Vamos, pode vir já os instrumentistas, a igreja pode. Só queria. Sabe, Pedro começa a andar. E aí ele começa a sentir o vento. E aí ele começa a afundar. E aí ele vai clamar assim: Senhor, salva-me. O interessante que eu pergunto para vocês, pessoal que está aqui, Sidney, Guimarães, Ana Beatriz, se vocês puderem responder, qual era a profissão de Pedro? Vocês sabem? Pescador. E aí a gente vai ver. Pescador afundando, pescador não sabe nadar, como pode ser esse negócio aí? Mas assim, vai ter gente que vai falar, teólogos que vão falar a respeito, que ele não sabia nadar. Porém, quando a gente vai ver, quando Jesus reaparece, depois que Jesus reaparece aos discípulos, vai falar que Pedro só veste a túnica e se lança ao mar. Então, para mim, Pedro sabia nadar. Porém, ele vai e clama a Jesus. E, beleza, que se ele não soubesse nadar, porque ele também não clama pelos seus amigos, que estavam no barco, os outros discípulos. Ele clama ao Senhor. Ele clama a Jesus. Eu quero dizer que, quando ele começou a olhar para todas aquelas circunstâncias, ele começa a afundar. E ele vai clamar por Jesus. Ele não vai nadar mesmo sendo pescador. Ele não vai chamar os seus amigos. Sabe por que ele não vai fazer isso? Porque em meio aos mares que nos afogam, em meio às circunstâncias que nós passamos, não existe graduação, não existe amigos, não existe conhecimento, não tem quem indique, não tem dinheiro, não tem jeitinho. Em meio aos mares que nos afogam, somente Jesus pode nos tirar de lá. Em meio aos mares que te afogam, deixa eu te falar uma coisa, não adianta você ficar querendo nadar e tentar resolver do seu jeito, só Jesus pode te tirar de lá. E quando ele clama a Jesus, é muito interessante, porque Jesus estende a mão para ele. Ei, deixa eu te falar, se você clamar por Cristo hoje, ele estende a mão para você. Deixa eu te falar mais uma coisa, ele te estende a mão e te levanta. Sabe o que ele está querendo dizer? Ei, a promessa está viva, a promessa não vai morrer não. Ele estende a mão para você e está dizendo: levanta, porque a promessa está viva, você não vai morrer nesse mar. E o interessante mais ainda, sabe o que acontece? Ele volta. E como ele volta?
andando. Para mim, ele volta andando, a Bíblia. Deixa eu dizer para você, tem muita gente aqui essa noite que tem unção de Deus, que já caminhou com Deus, e que essa palavra vai de encontro a você. E você vai clamar por Deus, você vai clamar por Jesus. E Ele vai estender a mão para você, vai levantar você, vai falar para você que a promessa está de pé. E deixa eu te dizer algo mais, você vai voltar a andar da onde você parou. Ei, você vai voltar a andar da onde você parou. Você que era usado por Deus, vai voltar a ser usado por Deus. Você que sentia a presença de Deus, que orava, vai voltar a orar. Você que entregava palavras proféticas, vai continuar entregando, porque você vai voltar da onde você parou. Essa noite, Jesus te levanta para dizer, a promessa está de pé, a promessa está viva, e você vai chegar do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, louvado seja o nome do Senhor.